dar uma alfinetada pesada, acho que até no Botafogo e nos clubes que são SAF aí. Não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Aí ele tá falando do Inter. Cara, o problema do futebol brasileiro aqui não é o fair play financeiro no Botafogo. O problema é no Corinthians, o problema é no Internacional, o problema é no Vasco da Gama. Sabe o que eles fazem? Eles compram jogadores, eu sempre uso esse exemplo aqui do Corinthians e do Cuiabá. O Corinthians e o Cuiabá, no ano passado, no Campeonato Brasileiro em 2024, por muito tempo disputaram a mesma faixa da tabela, que era a zona de rebaixamento. O Corinthians, no começo do ano, foi lá no Cuiabá, comprou o Ranieri, que era o melhor volante do Cuiabá, trouxe o Ranieri se tornou um jogador importantíssimo para o Corinthians e o Corinthians não pagou o Cuiabá. Então o Cuiabá teve perda futebolística, esportiva e teve perda financeira. Embora todos saibam que existiam dificuldades financeiras. O elenco dá garantias para competir em todas as frentes, deixando claro que é importante ganhar cada título, cada competição. Existe uma janela no meio do ano e antes do Mundial que nos permitirá fazer algumas correções se elas tiverem que ser feitas. Seguramente vamos ver alguns movimentos que não estamos pensando e já identificamos. Aí ele fala, dá uma alfinetada pesada, acho que até no Botafogo e nos clubes que são SAF aí. Não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Aí ele tá falando do Inter. Tá? Ele tá reclamando, não do. Acho que nem. Ele cita o fair play financeiro, porque o Landim, quando era presidente, citava o Botafogo nesse sentido. O Boto, agora, fazendo essa leitura aqui, ele tá falando do Inter. Do Inter. Que tinha que ter o fair play financeiro para clubes que estão aí, como estão na Libertadores, o Inter, ele não paga ninguém. Que é errado. Você já faz um vale pra ele. Quer um vale? Fala com o Tom Tex. Vou ligar pro Tom Tex aqui. Não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Isso na Europa é impossível, pois fazíamos queixa na UEFA e havia transfer ban depois de 3 meses. Tem que se pensar nisso no Brasil. Ele tá falando do Inter e do Corinthians. O transfer ban existe no Brasil, tá? Sim, só que... O transfer ban é o sistema da FIFA. O fair play, teoricamente, ele nasce lá atrás, 2010, 2011, 2012, para que os clubes não gastem mais do que eles arrecadam. O problema do futebol brasileiro aqui não é o fair play financeiro no Botafogo. O problema é no Corinthians, o problema é no Internacional, o problema é no Vasco da Gama. Sabe o que eles fazem? Eles compram jogadores, eu sempre uso esse exemplo aqui do Corinthians e do Cuiabá. O Corinthians e o Cuiabá, no ano passado, no Campeonato Brasileiro em 2024, por muito tempo disputaram a mesma faixa da tabela, que era a zona de rebaixamento. O Corinthians, no começo do ano, foi lá no Cuiabá, comprou o Ranieri, que era o melhor volante do Cuiabá, trouxe o Ranieri se tornou um jogador importantíssimo para o Corinthians e o Corinthians não pagou o Cuiabá. Então o Cuiabá teve perda futebolística, esportiva e teve perda financeira. Porque caiu. O Corinthians tirou o jogador e tirou também a oportunidade de pelo menos ganhar o dinheiro para repor, por exemplo, essa peça. O que aconteceu com o Cuiabá? Caiu. O Cuiabá caiu. Exato. Então o fair play financeiro não é sobre o Botafogo, não é sobre os clubes que gastam aí, que trazem grandes jogadores. São os clubes que não pagam, são os clubes que não honram com seus próprios compromissos. Falou, né? Essa que é a questão. Como o Internacional, que formou um time magnífico aí no ano passado. É claro, o Internacional conseguiu uma superação imensa, principalmente com a tragédia lá do Sul, e conseguiu fazer um belíssimo trabalho com o Roger Machado. Roger Machado fez um baita de um trabalho no Inter, mas fora de campo, a administração foi incompetente no sentido financeiro de conseguir pagar. O Thiago Maia é um grande exemplo. Então o fair play financeiro não é sobre o Botafogo, é sobre os clubes que não honram os seus compromissos, porque o transfer ban, ele já existe. Qualquer clube que tiver devendo e quiser acionar a FIFA, ele consegue. O Vasco quase tomou transfer ban no ano passado de alguns clubes aqui da América do Sul, mas conseguiu lá pagar depois de ser notificado pela FIFA. O problema aqui é, o fair play financeiro é para que você tenha controle em relação aos dirigentes, que muitas vezes, ainda mais dos clubes associativos, que eles fazem 3 anos de mandato, e o que eles fazem? Nesses 3 anos, eles precisam o quê? Ganhar. Aí eles saem gastando tudo, fazem dívidas bilionárias, depois de 3 anos eles conseguem algum título ou outro, ou se não conseguem, saem do clube, acaba o mandato, e quem se ferra? O clube, que tem uma dívida enorme para pagar por conta da irresponsabilidade desses dirigentes. Então, assim, fair play financeiro não é sobre o Botafogo. Não é sobre o Botafogo. Mas eu falei isso aqui, que o fair play quem falava era o Landim. é pra todo mundo. Não, e serve pro Landim também. Não, mas eu pontuei aqui que o Landim falava do Botafogo e eu acho que não cabia nessa situação. Exato. Não há uma regulamentação aqui para esse sentido de contratação. Ele está falando, o Boto sim, o Boto agiu certo. O Boto, ele quando fala, ele praticamente aponta o dedo. Ele diz, o problema não está no Botafogo, exatamente. não. O problema está em quem nos deve. Exatamente. O problema é quem faz dívida, o Papa, e não paga. Ou quem faz dívida, que já compra parcelado, que já é o modelo usado no mundo inteiro. Você compra parcelado para quê? Para você ter fluxo de caixa e poder pagar. Nem mesmo as compras parceladas as pessoas pagam.